E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre barramento blindado. Como vai ser o primeiro vídeo, eu pretendo fazer uma sequência sobre esse assunto. Eu vou falar de uma forma mais introdutória o que que é o barramento, vou estar mostrando algumas peças aqui no 3D para vocês. E também eu preparei um arquivo para falar sobre a diferença de um sistema com barramento e sem barramento. Bom, pessoal, aqui na tela a gente tem uma peça de barramento blindado, chamada de trecho reto. Barramentos nada mais é que um condutor de energia formado por peças que a gente vai acoplando uma peça a outra e formando e modelando essa linha para ir de um ponto até outro, fazer esse transporte de energia. Se a gente dar um zoom aqui, a gente vai ver que ele é formado, ele tem dentro dele essas barrinhas. Essas barras vão fazer a condução da corrente. Normalmente a gente tem uma barra para cada fase e uma para o neutro. A gente pode ter uma barra também aqui por terra, mas nesse caso a gente tem três fases e um neutro. Até se eu inverter aqui a peça, ó, vocês vão poder ver aqui na própria carcaça aqui, especificando cada barra, né? Então eu tenho essa primeira para a fase R, ST e uma para o neutro. Eu vou estar mostrando aqui algumas peças que a gente tem disponível, as principais, né? A gente tem uma grande variedade de peças. Vou estar mostrando as principais aqui que a gente costuma utilizar em projeto. Então, começando por essa aqui, que é a curva horizontal. Então, imagine que em algum momento você vai ter que fazer uma curva com barramento. Então, a gente utiliza essa peça aqui. Cada peça do barramento, ela pode aumentar de tamanho, né? Ela tem um tamanho padrão. Você olhar o catálogo do fabricante, ela tem um tamanho já padrão, mas você pode aumentar conforme a necessidade. Por exemplo, esse trecho reto, ele costuma ter 3 metros. Se eu precisar ter 2 metros ou 1 metro, eu posso ter. O fabricante vai fazer esse tamanho personalizado para mim. Acontece que vai ser uma peça personalizada e eu vou ter um custo maior. Então a gente evita ter esse tipo de peça em projeto. A gente sempre dá preferência para utilizar os tamanhos padrões, né? Então, de repente eu preciso fazer uma curva, preciso aumentar aqui um pouco mais um lado, eu consigo fazer isso, né? Eu tenho um limite ali o quanto que eu posso aumentar, mas daí vai ser uma peça personalizada. Então não são peças engessadas, né? Elas têm, eu consigo variar um pouco o tamanho delas. Então aqui a gente tem a curva horizontal. Do mesmo modo que a gente tem a curva horizontal, a gente tem a vertical também. Deixa eu dar aqui rodar um pouquinho aqui. Então olha só, que o barramento pode estar descendo aqui, né, no shaft, e está virando aqui em algum pavimento meu para fazer é, uma ligação com algum quadro. Então eu costumo utilizar essa peça aqui. Outra peça aqui é a curva dupla. Tem esse nome justamente que ao invés de estar utilizando uma curva horizontal e uma curva vertical, eu utilizo a curva dupla, eu economizo uma peça. Outra peça que a gente vai ser o T horizontal, a gente também vai ter o T vertical. A função deles é semelhante, a diferença é que uma barra vai estar virada, vai estar na vertical, a outra na horizontal. Imagina que eu vou ter um quadro, que eu preciso chegar com a alimentação dele por barramento blindado. Ao invés de eu ir com o barramento até o quadro e sair com o barramento para continuar meu trajeto, a gente utiliza uma peça dessa para estar economizando o barramento. Então, estou passando com a minha linha ali, faço uma derivação usando um T, chego com a minha alimentação até aquele quadro. E do mesmo modo aqui a gente vai ter pro vertical, né? Então vai ter o horizontal aqui e o vertical. No entanto, o vertical, eu posso estar passando com o meu barramento aqui, ó, saindo do shaft. Aqui eu derivo até, por exemplo, o meu QDG e aqui eu faço a alimentação para uma outra linha de barramento, para um outro quadro. Então, são peças aí que têm essa função, né? Tem uma grande variedade aqui de funções que a gente pode estar fazendo com essas peças. Essa peça é bem interessante, é muito utilizada, que é a flange. Imagine que eu estou com meu barramento chegando, descendo aqui, e eu tenho que alimentar algum quadro. Então, para isso, eu vou estar utilizando uma flange que ela vai fazer basicamente a derivação do barramento para cabo. Vocês estão vendo essas terminações aqui no final? Cada parafuso dessa aqui, ó, eu saio com um cabo, eu posso estar saindo com dois cabos aqui até por fase. E vou estar chegando com esses cabos até o meu disjuntor. Então, eu posso ter um quadro aqui embaixo, ó, onde eu estou com o mouse aqui.
estou com o disjuntor aqui, eu estou chegando com os cabos e alimentando esse disjuntor, que vai fazer a proteção geral, por exemplo, da minha edificação ou de um outro quadro aí do meu projeto. Então, o barramento está vindo aqui, derivo para cabo e faço a alimentação. Essa parte aqui que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu girar aqui um pouquinho a peça, é o acabamento do quadro. Então, o barramento vai chegar no quadro, vai ter essa pecinha aqui para fixar em cima do quadro. E a gente vai fazer esse acabamento, né? Tem esse acabamento, e aqui eu derivo para cabo. O outro tipo de flange que a gente tem é a flange L. Então, a diferença dela, a função é a mesma, é que aqui ela vai sair, vai fazer esse L, né? Já vai sair fazendo essa curva. Às vezes o nosso quadro ele é um quadro muito alto e eu não consigo usar essa peça aqui e mais uma curva. Eu vou estar ultrapassando ali o limite da minha laje, por exemplo. Então, eu já saio aqui com a flange L para resolver esse problema. Pessoal, nesse arquivo eu preparei aqui dois esquemas verticais. Eu vou estar explicando a diferença de um sistema com barramento e sem barramento. E também falar um pouquinho das vantagens, né? Por que utilizar o barramento blindado? Então, aqui na esquerda, eu vou iniciar aqui, a gente tem uma edificação, um esquema de uma edificação sem o uso de barramento. E eu vou sair aqui com a alimentação do meu apartamento, né? Saio com, pode ser monofásico, trifásico. Só que é um cabo de cobre que eu vou sair, vou chegar aqui numa caixa de passagem, vou ir aqui pela aprumada e vou chegar até o meu quadro de medidor, que vai estar lá no térreo. Então eu vou ter todo esse gasto aqui para cada apartamento vai ter uma alimentação chegando até esse quadro. Bom, quais são as principais desvantagens para a utilização desse sistema? Primeiramente que lá no térreo eu vou ter que ter um espaço para estar utilizando para esse quadro de medidor aqui. Então é um espaço grande, que normalmente nenhum arquiteto gosta de deixar esse espaço para a elétrica, que é um espaço que poderia ser utilizado para uma vaga de garagem ou uma loja comercial ou para fazer algum procedimento ali na fachada do prédio, mas que eu vou ter que estar ocupando com esse quadro. E também aqui, ó, como a gente vai ter uma alimentação para cada apartamento, a gente vai ter um custo alto com cobre. Cada cabo desse aqui vai ser de cobre. E para esses apartamentos aqui de cima, talvez eu vou ter um custo ainda maior por causa da queda de tensão. Então, como eles estão mais distantes, até chegar aqui no quadro, por queda de tensão, eu talvez tenha que colocar uma seção maior para esses alimentadores aqui. O barramento blindado, vocês vão ver aqui nesse esquema, que ele permite eu utilizar o quadro de medidor no próprio pavimento tipo. Então, ao invés de eu ter aquele quadro maior lá no térreo, eu vou colocar um quadro ali no pavimento tipo mesmo. Nesse caso aqui, eu botei no meio de 3 pavimentos tipo. Então, eu vou estar alimentando os apartamentos de cima, o do pavimento que ele está localizado e os de baixo. Posso estar colocando um aqui a cada um por pavimento? Posso. Vai depender da necessidade do projeto. Mas para esse caso, o que acontece? Eu colocando o medidor aqui, então o custo que eu vou ter com cobre vai ser menor, porque eu vou sair do quadro e chegar até esse medidor. Não vou descer e ir até o térreo da minha edificação. O barramento blindado ele vai permitir isso, porque a medição desse quadro, né, os medidores, eles têm esse cabo aqui, ó, que está saindo dessa linha verde, que é um cabo de telemedição. Esse cabo vai ter os dados das medições desse quadro e vai chegar até ali na parte externa da edificação, essa caixa concentradora, onde vai ser feito a leitura desses dados e sem precisar que esses quadros sejam acessados presencialmente, fisicamente. Então, o próprio leitorista da concessionária consegue ter acesso a essas informações através dessa caixa aqui, que vai, por meio do cabo de telemedição, fornecer todos esses dados. Nesse vídeo, eu não vou entrar nesse assunto, como que é feita a telemedição, eu estou apenas comentando que é um quadro especial. Esse tipo de quadro, para barramento blindado, é diferente de um quadro para uso convencional. Ele tem um sistema dentro dele de telemedição, que vai fazer essa comunicação com
foi a caixa concentradora lá na parte externa da edificação. Então aqui a gente já viu uma vantagem do uso de barramento, porque eu fazendo a medição dos apartamentos aqui, ó, eu vou diminuir a quantidade de medidores que eu vou ter ali no térreo e eu não vou precisar de ter tanto espaço. Então aqui no térreo eu vou ter um medidor, nesse caso aqui eu estou utilizando para salas comerciais, só que é um medidor bem menor que esse aqui, né, do outro sistema. E também eu consigo estar utilizando ele dentro da edificação, já que eu faço a telemedição aqui com a caixa concentradora. Nesse caso aqui, eu vou ter que estar utilizando na rua. Isso vai depender da sua concessionária. No meu caso, que é a Celesc, pelo menos na data desse vídeo, eu vou ter que estar colocando ele na rua, por isso que eu vou ter todo aquele problema com a fachada do prédio. Bom, indo aqui para o barramento, então o barramento blindado, ele pode ser tanto de cobre como de alumínio. Mas para esse uso aqui uso residencial, a gente utiliza de alumínio, justamente porque o preço do alumínio é menor que o do cobre. Então, eu fazendo toda essa alimentação aqui de alumínio, eu vou ter um custo muito menor do que se eu estiver utilizando esse sistema aqui, comparado ao cobre, né? E como que é feito, como que funciona o barramento aqui? A gente vai ter essa caixa aqui, que é uma caixa é um cofre de derivação. O barramento vai estar passando atrás dessa caixa. Vocês vão ver depois, eu vou estar mostrando a peça, que ela tem um terminalzinho atrás dela que vai estar pegando as barras do barramento e dentro dela eu vou ter um disjuntor. A gente até consegue ver aqui, ó, mais ou menos aqui o mecanismo do disjuntor, aqui na face da caixa. Então ela vai estar pegando o barramento, vai transformar ele em cabo, essa alimentação do barramento em cabo dentro dela. E desse disjuntor eu vou estar alimentando esse quadro de medição aqui. Então, por isso que eu tenho esse disjuntor, esse eletroduto vindo dessa caixa para esse quadro. Então, eu estou vindo com o meu barramento aqui, ó, e fazendo a mesma coisa em todos os pavimentos. Pessoal, aqui, esse arquivo aqui é de um fabricante de barramento, da WEG. Eu vou estar explicando um pouco melhor como que funciona esse sistema da caixa do cofre de derivação passar atrás o barramento passar atrás dessa caixa e derivar para o quadro de medidor, por que é feito dessa forma. Então aqui, cada linha dessa é um tipo de barramento. É da mesma linha, o mesmo modelo, só que vão ser amperagens diferentes. Vocês vão perceber que desse primeiro para o segundo, ó, ele vai ser um pouquinho maior, porque ele é uma amperagem superior ao barramento de cima. Então aqui a gente tem um barramento blindado, que ele está dando as dimensões do barramento blindado. Aqui é o barramento blindado com o suporte de fixação dele. Aqui já é o barramento com um cofre, que a gente viu, cofre de derivação. Ele está passando, como eu falei, atrás do cofre. Então aqui, nessa parte aqui de trás do cofre, eu vou ter aqui um acoplamento para ele pegar essas barras aqui e fazer aqui dentro uma transposição para cabos. A gente vai ver essa peça mais tarde. Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês, né? Como que é esse esquema na parte conceitual. Então, o barramento ele pode passar atrás do quadro de medidor também. O quadro de medidor permite esse acoplamento, né? Quando é um quadro de medidor para barramento. Então, eu posso ter esses dois sistemas. Eu posso ter o barramento passando atrás do cofre e o cofre alimentar o quadro de medidor, ou eu posso ter o barramento passando atrás do quadro de medidor, aí eu não vou ter o cofre. Mas qual que é a vantagem e desvantagem aqui desse sistema? Aqui eu vou ter um custo a mais, né? Vou ter que ter um cofre, eu vou ter um espaço horizontal maior, né? Para eu estar botando um medidor e o cofre. Só que a principal desvantagem aqui é porque eu vou ter que ter uma profundidade muito grande, né? Que é 365 para ter o suporte do barramento, o barramento e o quadro de medidor. E normalmente a gente não tem todo esse tamanho para ser utilizado em projeto. Por isso que a gente costuma utilizar esse sistema aqui, ó. Então, fica o quadro, o barramento passando ao lado e aqui na frente o cofre para fazer a alimentação do quadro. Eu espero que esse esquema que eu mostrei para vocês, o entendimento fique melhor, né? Se você ficou um pouco confuso com esse esquema aqui, eu acredito que assim dá para entender
de uma forma geral como que funciona. Aqui eu vou mostrar a peça para vocês do cofre. Então aqui é o cofre de derivação. Esse aqui foi a terminação que eu comentei. Então eu vou ter essa pinça de derivação, a gente chama de pinça. Então ela vai estar fazendo, acoplando aquela barra, está passando as barras internas do barramento aqui nesse cofre. Então eu vou fazer ali um recorte na carcaça do barramento, vou estar acoplando a esse cofre e fazer aqui a alimentação para o disjuntor que está aqui dentro dessa caixa. E a gente pode tentar acionar a caixa. Eu já excluí a tampa dela, então a gente vai conseguir ver o disjuntor aqui, ó. Aqui é o disjuntor. E aqui é a parte de dentro, né, daquelas terminações. Então, tem uns parafusos aqui para a gente estar botando os cabos e derivar aqui para fazer a alimentação desse disjuntor, que eu vou sair aqui por baixo e alimentar o meu quadro de medidor. Bom, para fechar o vídeo, eu vou estar mostrando algumas fotos de obra de barramento blindado, começando por essa aqui, que tem aquele trecho reto, né, uma quantidade grande desses trechos retos, então eles chegam dessa forma aqui. Aqui já tem esses trechos de barramento já instalados, a gente consegue ver aqui o suporte que é utilizado para eles. Quando a gente utiliza mais de um barramento, a gente sempre coloca eles, costuma colocar sempre no mesmo suporte. Nesse caso aqui a gente vai ter um suporte para cada um, mas normalmente a gente pode ter aqui um suporte para todos, eles costumam ficar na mesma elevação. Próxima imagem, a gente já tem aqui o barramento vindo de um shaft aqui, ó, fazendo uma curva. A gente consegue ver aqui é o suporte vertical dele. Aqui a gente já tem um quadro, tem um disjuntor geral, que está sendo alimentado por barramento blindado. É diferente daquele cofre de derivação, mas é semelhante, né? O barramento lá, ele está passando atrás do cofre, aqui ele está passando em cima, tem aquela flange, que está alimentando aqui esse disjuntor. Ele está alimentando usando barramento aqui de cobre, não está fazendo por cabos. Aqui a gente consegue ver a parte de cima, né? Então eu estou chegando com a flange aqui, ó, em cima desse quadro. E aqui eu estou derivando aqui para eu não consigo ver, mas essa foto é para ver como que fica na parte superior do quadro quando é alimentado por barramento. Próxima imagem, aqui a gente já tem um percurso de trecho reto de barramento. Estou vindo com curvas aqui, ó. E aqui eu estou vindo com uma dupla curva e estou chegando, provavelmente aqui tem um quadro. Aqui dá para ver até uma tampa de barramento que a gente consegue desacoplar da carcaça. E é interessante que aqui eu estou utilizando essa dupla curva. Provavelmente, se eu fosse reto com o barramento aqui, eu não teria espaço para derivar com a flange. Aqui é um quadro de medidor com alimentação por barramento. Então, ao invés de a gente ter aquele cofre de derivação ao lado do quadro, aqui eu estou utilizando o próprio quadro. Eu tive esse espaço essa profundidade para estar utilizando o barramento e o quadro. A gente consegue ver aqui no meio, ó, a terminação onde está o barramento acoplando. Vou ter essa pinça de derivação e aqui estou derivando aqui para o meu disjuntor geral, está dentro do quadro. Então, a gente consegue ter os dois sistemas, tanto o barramento passando atrás do quadro, como ao lado, com o auxílio daquele cofre de derivação. Nessa foto é um quadro de disjuntor para barramento blindado, que a gente chama de plugin. Então ele é acoplado no próprio barramento blindado. Então eu posso estar passando com o barramento ali, embaixo da laje. Eu quero alimentar um quadro. Beleza, posso estar utilizando essa peça aqui e saindo dela com um eletroduto e chegando até esse quadro. Em vez de eu sair com barramento até com o barramento dentro do quadro, eu posso fazer com um eletroduto e utilizar aqui um plugin com disjuntor. Vai ter a mesma função do cofre. Vou ter aqui a pinça, né? Então imagina que estou com o barramento passando e esse plugin fica em cima, pode ficar embaixo. Normalmente fica de um lado, porque como ele tem que abrir essa tampa aqui, ó, eu tenho que estar com uma distância da laje que permita a abertura dessa tampa. Então a gente costuma estar utilizando ele para baixo ou no lado. Mas vai ter aqui um disjuntor, né, um DPS disjuntor,
E vou estar saindo com o cabo, chegando aqui nessa pinça de derivação, onde vou estar com o barramento passando aqui atrás dele. Aqui outra foto, é a mesma do cofre de derivação, a gente tem o mesmo tipo de terminação. E aqui é aquele sistema que a gente viu, que a gente tem o barramento passando, tem o cofre, tem um disjuntor dentro do cofre, estou alimentando por eletroduto. Então fica mais ou menos assim. Aqui dá para ver os suportes do barramento também. Aqui é um zoom daquela outra imagem, o barramento passando atrás do quadro de medidor. E aqui é um pedaço de barramento que tem uma curva, aquela falange L, que a gente viu no começo do vídeo. Então aqui tem um suportezinho, um acabamento que vai ficar em cima do quadro, que é a derivação que a gente vai estar transformando o barramento para cabo. Por último, aqui eu estou segurando um pedaço de barramento. Vocês conseguem ter uma noção aqui de como que é o tamanho dele na prática. E, pessoal, o vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou, comente, me chame no LinkedIn ou aqui embaixo no vídeo, que eu vou estar respondendo vocês. Me mandem uma sugestão de vídeo também. E valeu, até a próxima!